Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e eu estou de volta compartilhando com você que está me ouvindo mais um livro da Bíblia. E hoje eu irei compartilhar com vocês o primeiro capítulo do livro de Tiago. Se é a sua primeira vez aqui, o propósito desses áudios é compartilharmos os textos da Bíblia com vocês e logo em seguida fazermos reflexões, trazendo algumas análises sobre a nossa vida, um momento de meditação, de entendimento da palavra, buscando compreender esse estilo de vida que Jesus nos deixou. E meu convite para você é que nós possamos fazer isso juntos, que o próprio Senhor, por meio do Espírito Santo, irá nos inspirar e trazer à tona aquilo que precisamos realmente compreender daquilo que nós vamos compartilhar nesse momento. Amém? Se você é novo ou nova por aqui, o meu desafio é que você volte a alguns áudios para que você possa ali ouvir aquilo que nós já compartilhamos até o momento e deixar que o próprio Espírito Santo ministre aquilo que o próprio Deus deseja ao seu coração. Amém? Então vamos iniciar a leitura de Tiago, que diz assim: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da Eva. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos da impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida de ser religioso, mas não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Uau! Que capítulo forte! E me trouxe tantos insights, tantas reflexões. Aqui, nesse capítulo, nós temos um verdadeiro choque de realidade, não é mesmo?
Aqui Tiago, ele está nos falando de algo que parece tão contraditório. E ele inicia falando, né? Tenham por motivo de alegria passarem por várias provações. Como que é possível nós sermos alegres passando pelas provações? Mas em outras palavras, pode ser que Tiago esteja nos dizendo assim, vamos enxergar as dificuldades não como um fardo, mas como uma oportunidade de sermos lapidados e lapidadas. Algo que vai produzir maturidade, constância e uma fé realmente consolidada. Será que não é esse o convite que ele está nos fazendo nesse momento? Então vamos pensar juntos. Quantos de nós estamos justamente nesse ponto? Carregando, né, muitas vezes o peso dos desafios da vida, equilibrando vários papéis, né, no nosso cotidiano, de mãe, de profissional, de esposa, de filha, de amiga, enfim, né, de cidadã. E, ao mesmo tempo, no fundo, nós estamos cansadas de tantas provas e nós lamentamos o nosso íntimo. Então, aqui, Tiago, ele não vem para romantizar o sofrimento, ele nos provoca a pensar. Olha, eu sei o que você está vivendo, mas isso pode ser um treinamento, não apenas uma tragédia. Não apenas algo que vem para te matar. Porque os desafios, ele não vem para nos matar, ele vem para nos reconstruir muitas vezes, ou gerar alicerce em nós que de fato nós necessitamos para cumprir o objetivo da palavra conforme Jesus nos deixou. Então aqui Tiago, ele está nos confrontando a entender como nós lidamos com a tentação. Porque aqui ele diz assim, Deus não tenta ninguém. Cada pessoa é arrastada pela sua própria cobiça. Em outras palavras, ele poderia estar dizendo assim, não terceirize sua responsabilidade. Não culpe a vida, as circunstâncias. Olhe para dentro de você. O que você realmente está se deixando ser levado a fazer? É desafiador, né? A gente olhar para dentro de nós e respondermos esses questionamentos, mas isso nos liberta. Então aqui, Tiago, ele de fato nos leva a essa análise de dentro para fora. E quando nós estamos finalizando aqui a leitura, ele nos diz assim, não basta ouvir a palavra, é necessário praticar. E eu achei incrível aqui esse trecho que diz assim, que quando nós só ouvimos e não praticamos, é como se nós estivéssemos olhando no espelho e logo em seguida nós nos esquecemos da imagem que refletimos. Por quê? Porque muitas de nós ouvimos, lemos textos que nos inspiram, mas nós não aplicamos no nosso cotidiano, na maneira que nós falamos, no cuidado um com o outro. Então, é como se de fato nós não tivéssemos entendido, não é tão transparente, não é tão nítido. Então, esse desafio é para mim e para você, que nós possamos realmente compreender esses ensinamentos e praticar, e permitir que o próprio Senhor, ele gere em nossos corações essas verdades, que o nosso coração ele possa ser lapidado. As provas que nós enfrentamos, elas não podem nos moldar. Nós precisamos ser forjadas para realmente viver aquilo que o Senhor deseja, né? Quando eu digo que as provas elas não podem nos moldar, porque muitas vezes nosso coração nos endurece, se endurece diante dos desafios. Então, não podemos ser moldadas a isso, nós temos que realmente nos permitir sermos lapidadas pelo próprio desígnio do desejo do Senhor. E como que eu sei o que o Senhor requer de mim? Através dessa meditação, desse entendimento, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando nós temos alguma inquietação, é o próprio Espírito Santo que está nos convencendo. Nós precisamos clamar por sabedoria para atravessar esses processos. Aqui na leitura fala sobre isso. Ore. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos de forma liberalmente e não censura. Se nós pedirmos sabedoria para o Senhor, Ele nos dará liberalmente. Nós precisamos trazer isso para um estilo de vida.
Nós não podemos ser apenas ouvintes, nós precisamos praticar esses ensinamentos através do silêncio da nossa casa, principalmente porque tudo começa de dentro da nossa casa, nas conversas que nós vamos ter ali com os nossos. Isso me confronta tanto, sabe? Porque hoje mesmo eu estava falando com meu esposo e eu resolvi perguntar para ele, falei, amor, às vezes eu tenho uma palavra dura, né? E ele falou, tem. E aquilo era o próprio Espírito Santo já me confrontando, sabe? Porque nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender e clamar ao Senhor, transforma o meu interior. E quando eu tô aqui lendo Tiago, né, novamente, e isso vem à tona, eu percebo que o próprio Espírito Santo já estava me fazendo entender isso antes mesmo de meditar aqui nesta palavra. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz a uma vida de plenitude. Então, que nós possamos nos desafiar a realmente andar nesse estilo de vida que o próprio Jesus nos deixou. Aqui nós temos um convite desafiador, por que não dizer radical, de transformar as provações em propósito, todas as tentações em conhecimento e a fé em uma prática constante. Que eu e você possamos entender essa mensagem e de fato trazer essas verdades para a nossa vida, nos posicionar como mulheres que entendem e que vão transformar ao nosso derredor, iniciando dentro da nossa casa. Que nós possamos de fato visitar esses órfãos, essas viúvas das nossas aflições e guardar-nos desse mundo contaminado. Que nós possamos ser a Bíblia que muitas pessoas nunca irão abrir. Porque você já parou para pensar que muitas pessoas nunca irão abrir uma Bíblia, mas você e eu podemos ser a Bíblia que essas pessoas leem? Através do nosso estilo de vida, dos nossos comportamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas condutas, das nossas reações, que eu e você possamos nos deixar sermos realmente libertas por esta ação. E é uma forja. Forja remete a fogo, que eu e você nos permitamos sermos forjadas para de fato viver os ensinamentos de Jesus por meio da sua palavra, que é viva e eficaz. Que em nome de Jesus nós possamos sair desse áudio não somente com mais um conhecimento que logo em seguida será deixado para trás, mas que seja algo que verdadeiramente vai gerar transformação em nosso ser, em nosso íntimo. Que seja um estilo de vida, que seja uma decisão diária. Amém? Nos vemos no próximo áudio. Deus abençoe você.